O positivismo surgiu na Europa do século XIX, em um contexto profundamente marcado pelas transformações sociais, políticas e científicas que ocorreram a partir da Revolução Industrial e da consolidação do Iluminismo. Seu principal formulador foi o filósofo francês Auguste Comte, que buscava estabelecer uma nova base para o conhecimento humano, fundamentada na ciência e na observação empírica. A origem do positivismo está intimamente ligada à crise do pensamento metafísico e teológico que havia dominado o Ocidente durante séculos. Comte acreditava que a humanidade passava por um processo evolutivo em seu modo de pensar, que ele dividiu em três fases: a teológica, na qual o ser humano explicava o mundo por meio de entidades sobrenaturais; a metafísica, em que as explicações se baseavam em conceitos abstratos e filosofias idealistas; e, por fim, a fase positiva, onde o conhecimento se basearia exclusivamente na observação dos fatos e na aplicação do método científico. Do ponto de vista histórico, o positivismo foi profundamente influenciado pelo avanço das ciências naturais, como a física, a química e a biologia, que no século XIX apresentavam descobertas impressionantes e consolidavam a ideia de que o mundo poderia ser compreendido por meio de leis naturais e previsíveis. Além disso, a Revolução Industrial trouxe consigo uma nova organização social baseada na técnica, no progresso material e na racionalização do trabalho, o que reforçou a crença na ciência como motor do progresso humano. Outro fator importante foi a crise política e social vivida na França após a Revolução Francesa de 1789, que gerou. O positivismo surgiu na Europa do século XIX, em um contexto profundamente marcado pelas transformações sociais, políticas e científicas que ocorreram a partir da Revolução Industrial e da consolidação do Iluminismo. Seu principal formulador foi o filósofo francês Auguste Comte, que buscava estabelecer uma nova base para o conhecimento humano, fundamentada na ciência e na observação empírica. A origem do positivismo está intimamente ligada à crise do pensamento metafísico e teológico que havia dominado o Ocidente durante séculos. Comte acreditava que a humanidade passava por um processo evolutivo em seu modo de pensar, que ele dividiu em três fases: a teológica, na qual o ser humano explicava o mundo por meio de entidades sobrenaturais; a metafísica, em que as explicações se baseavam em conceitos abstratos e filosofias idealistas; e, por fim, a fase positiva, onde o conhecimento se basearia exclusivamente na observação dos fatos e na aplicação do método científico. Do ponto de vista histórico, o positivismo foi profundamente influenciado pelo avanço das ciências naturais, como a física, a química e a biologia, que no século XIX apresentavam descobertas impressionantes e consolidavam a ideia de que o mundo poderia ser compreendido por meio de leis naturais e previsíveis. Além disso, a Revolução Industrial trouxe consigo uma nova organização social baseada na técnica, no progresso material e na racionalização do trabalho, o que reforçou a crença na ciência como motor do progresso humano. Outro fator importante foi a crise política e social vivida na França após a Revolução Francesa de 1789, que gerou um ambiente de instabilidade e desordem. Comte, ao desenvolver o positivismo, procurava criar uma filosofia que promovesse a ordem social e, ao mesmo tempo, o progresso científico. Ele acreditava que a sociedade poderia ser organizada de forma racional e científica, guiada por uma elite de cientistas e intelectuais, o que ele chamou de política positiva. Assim, o positivismo nasce como uma resposta à crise do pensamento tradicional e à necessidade de construir uma sociedade moderna, baseada na ciência, na objetividade e na busca pelo progresso contínuo. Essa filosofia influenciaria profundamente áreas como a sociologia, a política e a educação, especialmente em países como o Brasil, onde o lema Ordem e Progresso da bandeira nacional é uma clara referência ao pensamento kantiano.
Auguste Comte foi um filósofo francês, nascido em Montpellier em 1798, considerado o fundador do positivismo e um dos criadores da sociologia como disciplina científica. Sua obra surgiu em um contexto de intensas transformações sociais e intelectuais na Europa, marcadas pela Revolução Industrial, pela ascensão do pensamento científico e pelo declínio das explicações religiosas e metafísicas sobre o mundo. Comte acreditava que a humanidade passava por um processo histórico de evolução intelectual que ele chamou de Lei dos Três Estados. Segundo essa teoria, o pensamento humano evolui em três etapas distintas. 1. Estado teológico. Neste estágio, o ser humano interpreta o mundo a partir de explicações sobrenaturais e divinas. Fenômenos naturais, por exemplo, eram atribuídos à vontade dos deuses ou a forças espirituais. 2. Estado metafísico. Nesta fase intermediária, as explicações baseiam-se em conceitos abstratos e filosóficos, como a ideia de natureza ou essência. Embora já houvesse um afastamento do pensamento religioso, a humanidade ainda buscava respostas em princípios invisíveis e pouco verificáveis. Rob? Estado positivo, a fase final marcada pela maturidade intelectual, em que o conhecimento passa a ser fundamentado na observação empírica e no método científico. Aqui, o ser humano abandona as explicações sobrenaturais e abstratas e passa a buscar leis naturais que regem os fenômenos, com base na experimentação e na lógica. Para Comte, apenas o conhecimento científico seria capaz de conduzir a humanidade ao progresso e à harmonia social. Ele acreditava que as ciências evoluíam em uma hierarquia, das mais simples e gerais, como a matemática e a astronomia, até as mais complexas, como a sociologia. A sociologia, segundo ele, deveria ser a ciência da sociedade, capaz de compreender e reorganizar o mundo social com base em princípios racionais e científicos. Outro conceito fundamental do positivismo kantiano foi a ideia de ordem e progresso, que simbolizava a busca por uma sociedade estável, mas ao mesmo tempo em constante evolução científica e tecnológica. Comte defendia que a sociedade deveria ser governada por uma elite intelectual composta por cientistas e especialistas, que tomariam decisões racionais para o bem coletivo. Comte também propôs a criação de uma religião da humanidade, uma espécie de religião secular que substituiria as crenças tradicionais, mas manteria rituais e símbolos que fortaleceriam a coesão social. Nessa nova religião, a ciência ocuparia o lugar da fé e os grandes cientistas e filósofos do passado seriam venerados como santos do conhecimento. Essas ideias influenciaram profundamente não apenas a filosofia e a sociologia, mas também movimentos políticos e sociais em várias partes do mundo, especialmente no Brasil, onde o lema Ordem e Progresso na bandeira nacional foi inspirado diretamente na filosofia positivista de Comte. O positivismo, desenvolvido por Auguste Comte, classifica o conhecimento humano a partir de uma visão progressiva e evolutiva, conhecida como a Lei dos Três Estados. Essa teoria propõe que a humanidade, em sua busca por compreender o mundo e a realidade, passou por três fases distintas de desenvolvimento intelectual. Cada uma dessas fases reflete um estágio específico da mentalidade humana e da forma como o conhecimento é produzido. A primeira fase é o estado teológico, que representa o estágio inicial do pensamento humano. Nesse período, o ser humano explica os fenômenos naturais e sociais a partir de crenças religiosas e explicações sobrenaturais. Tudo o que acontece no mundo é atribuído à vontade de deuses, espíritos ou forças místicas. Por exemplo, fenômenos como raios e tempestades eram vistos como manifestações da ira divina. Esse estágio foi predominante nas sociedades antigas, onde a religião exercia um papel central na organização social e na compreensão do universo. O segundo estágio é o estado metafísico, que surge como uma transição entre o pensamento religioso e o científico. Aqui, o ser humano abandona as explicações divinas, mas ainda busca respostas baseadas em conceitos abstratos e filosóficos, como a ideia de essência, natureza ou forças ocultas. Por exemplo, os filósofos da Idade Moderna tentavam explicar a origem do mundo e da vida a partir de princípios metafísicos, como a natureza humana ou o espírito do mundo. No entanto, essas explicações ainda careciam de base empírica e de comprovação científica. Por fim, o terceiro estágio é o estado positivo, que representa a fase mais avançada do desenvolvimento intelectual.
Nesse estágio, o ser humano abandona tanto as explicações religiosas quanto as metafísicas e passa a buscar o conhecimento por meio da observação dos fatos e da aplicação do método científico. A ciência, nesse contexto, busca identificar leis naturais que regem os fenômenos do mundo físico e social, baseando-se em dados concretos, experimentação e lógica. Por exemplo, a física, a biologia e a sociologia surgem como ciências que explicam a realidade com base em evidências empíricas. Para Comte, essa progressão dos três estados não se aplica apenas à história da humanidade como um todo, mas também ao desenvolvimento intelectual de cada indivíduo. Desde a infância, o ser humano passa por um período em que acredita em explicações mágicas, estado teológico, depois busca explicações abstratas e filosóficas na juventude, estado metafísico, mas até finalmente alcançar a maturidade intelectual, onde adota o pensamento científico, estado positivo. Essa classificação do conhecimento foi fundamental para a construção do positivismo, pois Comte acreditava que somente ao alcançar o estado positivo a humanidade poderia alcançar o verdadeiro progresso social, econômico e moral, guiado pela ciência e pela racionalidade. O positivismo, embora tenha exercido uma grande influência sobre as ciências sociais e a filosofia no século XIX, também foi alvo de diversas críticas, tanto por pensadores contemporâneos a Auguste Comte, quanto por filósofos e cientistas das gerações posteriores. As críticas ao positivismo se concentraram principalmente em sua visão rígida sobre o conhecimento científico, na negação da metafísica e na tentativa de aplicar métodos das ciências naturais ao estudo da sociedade. Uma das primeiras críticas surgiu no próprio século XIX, especialmente por parte de filósofos idealistas, como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que rejeitava a ideia de que a realidade poderia ser compreendida apenas por meio da observação empírica. Para Hegel, a história e a realidade social eram movidas por forças dialéticas, ou seja, por conflitos e contradições que não poderiam ser explicados unicamente pela análise dos fatos concretos, como propunha Comte. Hegel via o positivismo como uma filosofia limitada que ignorava aspectos fundamentais da subjetividade humana, da ética e da liberdade. Outro ponto de crítica veio do campo das ciências sociais. Karl Marx, por exemplo, criticou o positivismo por ser uma filosofia conservadora que buscava a ordem social sem questionar as estruturas de poder e as relações de classe. Para Marx, a sociedade não poderia ser analisada de forma neutra e objetiva, como propunha Comte, pois estava fundamentada em conflitos históricos entre opressores e oprimidos. Assim, Marx via o positivismo como uma ideologia que legitimava o status quo, ao invés de promover a transformação social. No início do século XX, com o surgimento da Escola de Frankfurt, composta por pensadores como Theodor Adorno e Max Horkheimer, o positivismo foi duramente criticado por seu caráter cientificista, ou seja, a crença de que apenas o conhecimento científico seria válido. Os frankfurtianos argumentavam que o positivismo ignorava questões éticas, políticas e culturais, além de reduzir o ser humano a um objeto de estudo, como se fosse um fenômeno natural. Para eles, essa visão reducionista contribuía para a alienação do indivíduo em uma sociedade industrial e tecnocrática. Outra crítica importante veio da filosofia da ciência, especialmente com Karl Popper, que rejeitava o positivismo lógico, uma corrente derivada do positivismo original que surgiu no século XX. Os positivistas lógicos, como os membros do Círculo de Viena, defendiam que o conhecimento científico só poderia ser validado através da verificação empírica. Popper, por sua vez, argumentava que a ciência não avança pela verificação, mas sim pela falseabilidade, ou seja, pela capacidade de uma teoria ser testada e potencialmente refutada. Ele acusava o positivismo de adotar uma visão rígida e dogmática do método científico. Além disso, o positivismo foi criticado por sua visão eurocêntrica e colonialista, especialmente por intelectuais latino-americanos, como Aníbal Quijano e Henrique Dussel, que viam na filosofia positivista uma justificativa para o domínio europeu sobre os povos colonizados. No Brasil, por exemplo, o positivismo influenciou a política republicana e a criação da bandeira nacional com o lema Ordem e Progresso, mas também serviu para legitimar políticas autoritárias e de controle social. Em resumo, as principais críticas ao positivismo giram em torno de sua visão limitada sobre o conhecimento humano,
sua negação da metafísica, sua pretensão de aplicar métodos das ciências naturais às ciências sociais e sua tendência a ignorar questões éticas, políticas e culturais. Essas críticas contribuíram para o surgimento de novas correntes filosóficas e sociológicas, como o marxismo, a fenomenologia e a teoria crítica, que buscaram ampliar a compreensão da realidade social para além da simples observação empírica. O positivismo o empirismo e o cientificismo são correntes filosóficas distintas, mas que compartilham uma base comum: a valorização da experiência sensível e do método científico como principal caminho para o conhecimento. A relação entre essas correntes é estreita, pois o positivismo surge como uma síntese histórica do empirismo moderno, ao mesmo tempo em que fortalece a ideia central do cientificismo, isto é, a crença no poder absoluto da ciência para explicar a realidade. O empirismo, que tem suas raízes na filosofia moderna, especialmente em pensadores como John Locke, David Hume e Francis Bacon, defende que o conhecimento humano deriva exclusivamente da experiência sensível e da observação do mundo. Para os empiristas, o ser humano nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, e todo conhecimento é adquirido por meio da percepção e da experimentação. Essa corrente filosófica rejeita o conhecimento inato e as especulações metafísicas, valorizando a evidência concreta e a indução lógica. Quando Auguste Comte desenvolve o positivismo no século XIX, ele herda muitos dos princípios do empirismo, especialmente a ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através da observação dos fatos e da análise dos fenômenos naturais e sociais. Comte rejeita tanto as explicações teológicas, baseadas na fé, quanto as explicações metafísicas, que se baseavam em conceitos abstratos. Para ele, o conhecimento deveria ser construído a partir da experiência sensível e organizado de forma sistemática por meio do método científico. O positivismo, portanto, radicaliza o empirismo ao propor que apenas o conhecimento científico baseado na observação e na experimentação é válido e útil para a humanidade. Comte acreditava que todas as áreas do conhecimento, inclusive as ciências sociais, deveriam seguir o modelo das ciências naturais, como a física e a biologia, buscando leis universais e previsíveis que explicassem o comportamento humano e a organização social. É nesse ponto que o positivismo se conecta com o cientificismo, uma corrente de pensamento que surge no contexto do avanço científico do século XIX e que defende a ideia de que a ciência é a única forma legítima de conhecimento e que o método científico deve ser aplicado a todas as esferas da vida, incluindo a moral, a política e a sociedade. O cientificismo, portanto, eleva a ciência a um patamar quase absoluto, desconsiderando outras formas de conhecimento, como a filosofia, a arte e a religião. Comte foi um dos principais defensores dessa visão cientificista. Ele acreditava que a sociedade poderia ser reorganizada de maneira racional e progressiva, com base em leis científicas que explicariam o comportamento humano e os fenômenos sociais. Para ele, a sociologia deveria ser a física social, ou seja, uma ciência capaz de estudar e prever o comportamento das sociedades da mesma forma que a física estuda os fenômenos naturais. No entanto, essa postura cientificista do positivismo foi amplamente criticada por filósofos e cientistas sociais, especialmente no século XX. Muitos argumentaram que a realidade social e a experiência humana são complexas e subjetivas, e que não podem ser completamente explicadas por métodos científicos baseados em dados objetivos. Além disso, a ideia de que a ciência seria capaz de resolver todos os problemas humanos foi vista como uma visão reducionista e, em alguns casos, autoritária. Em resumo, o positivismo absorve o empirismo ao adotar a observação e a experiência como base do conhecimento, ao mesmo tempo em que fortalece o cientificismo ao defender que a ciência é o único caminho legítimo para a compreensão da realidade. Essa conexão entre as três correntes explica o caráter profundamente racionalista e progressista do positivismo, mas também revela as limitações e críticas que ele enfrentou ao longo do tempo. O positivismo exerceu uma profunda influência no pensamento político e social, especialmente no Brasil, onde suas ideias foram absorvidas por importantes setores da elite intelectual e militar no final do século XIX.
A filosofia positivista, desenvolvida por Auguste Comte, defendia a organização racional da sociedade com base no conhecimento científico e na busca pelo progresso, rejeitando explicações religiosas e metafísicas. Essa visão de mundo foi vista como uma alternativa. O positivismo, embora tenha exercido uma grande influência sobre as ciências sociais e a filosofia no século XIX, também foi alvo de diversas críticas, tanto por pensadores contemporâneos a Auguste Comte, quanto por filósofos e cientistas das gerações posteriores. As críticas ao positivismo se concentraram principalmente em sua visão rígida sobre o conhecimento científico, na negação da metafísica e na tentativa de aplicar métodos das ciências naturais ao estudo da sociedade. Uma das primeiras críticas surgiu no próprio século XIX, especialmente por parte de filósofos idealistas, como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que rejeitava a ideia de que a realidade poderia ser compreendida apenas por meio da observação empírica. Para Hegel, a história e a realidade social eram movidas por forças dialéticas, ou seja, por conflitos e contradições que não poderiam ser explicados unicamente pela análise dos fatos concretos, como propunha Comte. Hegel via o positivismo como uma filosofia limitada que ignorava aspectos fundamentais da subjetividade humana, da ética e da liberdade. Outro ponto de crítica veio do campo das ciências sociais. Karl Marx, por exemplo, criticou o positivismo por ser uma filosofia conservadora que buscava a ordem social sem questionar as estruturas de poder e as relações de classe. Para Marx, a sociedade não poderia ser analisada de forma neutra e objetiva, como propunha Comte, pois estava fundamentada em conflitos históricos entre opressores e oprimidos. Assim, Marx via o positivismo como uma ideologia que legitimava o status quo, ao invés de promover a transformação social. No início do século XX, com o surgimento da Escola de Frankfurt, composta por pensadores como Theodor Adorno e Max Horkheimer, o positivismo foi duramente criticado por seu caráter cientificista, ou seja, a crença de que apenas o conhecimento científico seria válido. Os frankfurtianos argumentavam que o positivismo ignorava questões éticas, políticas e culturais, além de reduzir o ser humano a um objeto de estudo, como se fosse um fenômeno natural. Para eles, essa visão reducionista contribuía para a alienação do indivíduo em uma sociedade industrial e tecnocrática. Outra crítica importante veio da filosofia da ciência, especialmente com Karl Popper, que rejeitava o positivismo lógico, uma corrente derivada do positivismo original que surgiu no século XX. Os positivistas lógicos, como os membros do Círculo de Viena, defendiam que o conhecimento científico só poderia ser validado através da verificação empírica. Popper, por sua vez, argumentava que a ciência não avança pela verificação, mas sim pela falseabilidade, ou seja, pela capacidade de uma teoria ser testada e potencialmente refutada. Ele acusava o positivismo de adotar uma visão rígida e dogmática do método científico. Além disso, o positivismo foi criticado por sua visão eurocêntrica e colonialista, especialmente por intelectuais latino-americanos, como Aníbal Quijano e Henrique Dussel, que viam na filosofia positivista uma justificativa para o domínio europeu sobre os povos colonizados. No Brasil, por exemplo, o positivismo influenciou a política republicana e a criação da bandeira nacional com o lema Ordem e Progresso, mas também serviu para legitimar políticas autoritárias e de controle social. Em resumo, as principais críticas ao positivismo giram em torno de sua visão limitada sobre o conhecimento humano, sua negação da metafísica, sua pretensão de aplicar métodos das ciências naturais às ciências sociais e sua tendência a ignorar questões éticas, políticas e culturais. Essas críticas contribuíram para o surgimento de novas correntes filosóficas e sociológicas, como o marxismo, a fenomenologia e a teoria crítica, que buscaram ampliar a compreensão da realidade social para além da simples observação empírica. O positivismo, o empirismo e o cientificismo são correntes filosóficas distintas, mas que compartilham uma base comum: a valorização da experiência sensível e do método científico como principal caminho para o conhecimento. A relação entre essas correntes é estreita,
pois o positivismo surge como uma síntese histórica do empirismo moderno, ao mesmo tempo em que fortalece a ideia central do cientificismo, isto é, a crença no poder absoluto da ciência para explicar a realidade. O empirismo, que tem suas raízes na filosofia moderna, especialmente em pensadores como John Locke, David Hume e Francis Bacon, defende que o conhecimento humano deriva exclusivamente da experiência sensível e da observação do mundo. Para os empiristas, o ser humano nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, e todo conhecimento é adquirido por meio da percepção e da experimentação. Essa corrente filosófica rejeita o conhecimento inato e as especulações metafísicas, valorizando a evidência concreta e a indução lógica. Quando Auguste Comte desenvolve o positivismo no século XIX, ele herda muitos dos princípios do empirismo, especialmente a ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através da observação dos fatos e da análise dos fenômenos naturais e sociais. Comte rejeita tanto as explicações teológicas, baseadas na fé, quanto as explicações metafísicas, que se baseavam em conceitos abstratos. Para ele, o conhecimento deveria ser construído a partir da experiência sensível e organizado de forma sistemática por meio do método científico. O positivismo, portanto, radicaliza o empirismo ao propor que apenas o conhecimento científico, baseado na observação e na experimentação, é válido e útil para a humanidade. Comte acreditava que todas as áreas do conhecimento, inclusive as ciências sociais, deveriam seguir o modelo das ciências naturais, como a física e a biologia, buscando leis universais e previsíveis que explicassem o comportamento humano e a organização social. É nesse ponto que o positivismo se conecta com o cientificismo, uma corrente de pensamento que surge no contexto do avanço científico do século XIX e que defende a ideia de que a ciência é a única forma legítima de conhecimento e que o método científico deve ser aplicado a todas as esferas da vida, incluindo a moral, a política e a sociedade. O cientificismo, portanto, eleva a ciência a um patamar quase absoluto, desconsiderando outras formas de conhecimento, como a filosofia, a arte ou a religião. Comte foi um dos principais defensores dessa visão cientificista. Ele acreditava que a sociedade poderia ser reorganizada de maneira racional e progressiva, com base em leis científicas que explicariam o comportamento humano e os fenômenos sociais. Para ele, a sociologia deveria ser a física social, ou seja, uma ciência capaz de estudar e prever o comportamento das sociedades da mesma forma que a física estuda os fenômenos naturais. No entanto, essa postura cientificista do positivismo foi amplamente criticada por filósofos e cientistas sociais, especialmente no século XX. Muitos argumentaram que a realidade social e a experiência humana são complexas e subjetivas, e que não podem ser completamente explicadas por métodos científicos baseados em dados objetivos. Além disso, a ideia de que a ciência seria capaz de resolver todos os problemas humanos foi vista como uma visão reducionista e, em alguns casos, autoritária. Em resumo, o positivismo absorve o empirismo ao adotar a observação e a experiência como base do conhecimento, ao mesmo tempo em que fortalece o cientificismo ao defender que a ciência é o único caminho legítimo para a compreensão da realidade. Essa conexão entre as três correntes explica o caráter profundamente racionalista e progressista do positivismo, mas também revela as limitações e críticas que ele enfrentou ao longo do tempo. O positivismo exerceu uma profunda influência no pensamento político e social, especialmente no Brasil, onde suas ideias foram absorvidas por importantes setores da elite intelectual e militar no final do século XIX. A filosofia positivista, desenvolvida por Auguste Comte, defendia a organização racional da sociedade com base no conhecimento científico e na busca pelo progresso, rejeitando explicações religiosas e metafísicas. Essa visão de mundo foi vista como uma alternativa moderna e científica para superar a crise política e social a que o Brasil vivia na transição do Império para a República. No contexto brasileiro, o positivismo chegou através da Escola Militar do Rio de Janeiro, onde oficiais e intelectuais entraram em contato com as ideias kantianas, especialmente a teoria do estado positivo, que pregava a centralidade da ciência e da ordem social como base para o progresso. Esses militares positivistas viam a monarquia como um sistema arcaico e acreditavam que a república seria a forma de governo capaz de modernizar o país,
centralizar o poder e promover o desenvolvimento industrial e social. A influência na proclamação da República. A proclamação da República em 1889 foi fortemente influenciada pelo positivismo. O Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o golpe republicano, e outros militares envolvidos no movimento tinham contato com o pensamento positivista. Um dos principais teóricos desse grupo foi Benjamin Constant, professor da escola militar e grande admirador das ideias de Comte. Benjamin Constant via o positivismo como uma filosofia capaz de reorganizar o Brasil em bases científicas, com foco na ordem social e no progresso econômico. A própria bandeira do Brasil é um dos símbolos mais evidentes dessa influência. O lema Ordem e Progresso foi retirado de uma frase de Auguste Comte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O lema reflete a visão positivista de que a estabilidade social, ordem, era necessária para permitir o avanço científico, tecnológico e moral, progresso. O positivismo como projeto político. Os positivistas brasileiros defendiam um modelo de governo centralizador e tecnocrático, no qual as decisões seriam tomadas por uma elite científica e racional, e não por políticos eleitos ou por líderes religiosos. Eles acreditavam que a sociedade deveria ser conduzida por especialistas que, com base no conhecimento científico, resolveriam problemas sociais e econômicos de forma objetiva. Essa ideia influenciou a criação de políticas públicas de modernização, especialmente nas áreas de saneamento, educação e infraestrutura. Por exemplo, os primeiros projetos de urbanização do Rio de Janeiro e a construção de ferrovias e portos foram inspirados por essa lógica positivista de progresso técnico. O positivismo e a questão social. No entanto, o positivismo brasileiro tinha uma contradição importante. Embora defendesse o progresso social, ele rejeitava a participação popular e via o povo como imaturo para tomar decisões políticas. Comte acreditava que a sociedade deveria ser guiada por uma ditadura científica, onde a elite intelectual e técnica tomaria as decisões pelo bem comum. Essa visão influenciou a forma como a República tratou questões sociais, como a abolição da escravidão. Os positivistas apoiaram a abolição, mas viam os ex-escravizados como uma massa ignorante, que deveria ser educada e disciplinada pelo Estado. Da mesma forma, os trabalhadores urbanos e camponeses foram excluídos do processo político, o que contribuiu para a repressão de movimentos operários e greves no início do século XX. O legado do positivismo no Brasil. A influência do positivismo no Brasil foi tão forte que moldou a estrutura política da Primeira República, 1889 e 1930, marcada por um governo autoritário, tecnocrático e elitista. Mesmo após a queda da Primeira República, elementos do positivismo continuaram presentes na política brasileira, especialmente na ideia de que o Estado deve ser o grande promotor do desenvolvimento social e econômico. O positivismo também influenciou a criação de instituições científicas e educacionais, como a Universidade de São Paulo, USP, fundada nos anos 1930, com o objetivo de formar uma elite intelectual capaz de modernizar o país. Em resumo, o positivismo foi uma força intelectual poderosa que moldou a transição do Brasil para a República, influenciando desde símbolos nacionais, como a bandeira, até a forma como o Estado lidou com questões sociais e políticas. No entanto, seu legado também deixou marcas autoritárias e elitistas que persistiram em momentos-chave da história brasileira. O positivismo exerceu uma influência marcante na educação e na concepção de progresso, tanto na Europa quanto na América Latina, especialmente no Brasil. Baseando-se na filosofia de Auguste Comte, o positivismo de conhecimento humano deveria seguir um método científico rigoroso e que a educação seria o principal instrumento para transformar a sociedade e conduzi-la ao progresso. O impacto na educação. Para os positivistas, a educação era vista como uma ferramenta essencial para a formação de uma sociedade racional, ordenada e progressista. Auguste Comte acreditava que o avanço social só seria possível a partir da substituição das crenças religiosas e metafísicas por um ensino baseado na ciência e na observação empírica. Assim, o positivismo defendia uma educação laica, científica e tecnocrática, que preparasse os indivíduos para atuar no mundo industrial e moderno. No Brasil, essa visão influenciou fortemente as reformas educacionais no final do século XIX e início do século XX.
Os positivistas brasileiros, como Benjamin Constant, que foi um dos idealizadores da Proclamação da República, acreditavam que o ensino deveria ser orientado pela lógica, pela matemática e pelas ciências naturais, eliminando o ensino religioso das escolas públicas. Um dos principais legados do positivismo foi a criação das primeiras escolas técnicas e científicas, voltadas para a formação de engenheiros, agrônomos e outros profissionais que contribuiriam para a modernização do país. A fundação de instituições, como a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e a Escola de Engenharia de São Paulo, foi influenciada diretamente por essa filosofia. Além disso, o positivismo defendia a educação moral e cívica, que deveria formar cidadãos disciplinados, patriotas e comprometidos com o progresso da nação. Essa ideia influenciou a introdução de disciplinas como educação moral e cívica no currículo escolar brasileiro, que foi amplamente adotada durante o período da Primeira República. A concepção de progresso positivista. Para Comte, o progresso humano seguia um curso inevitável e linear, que ele chamou de Lei dos Três Estados. Segundo essa teoria, a humanidade passaria por três fases sucessivas. 1. Estado teológico, onde o ser humano explicava o mundo por meio de mitos e religiões. 2. Estado metafísico, onde as explicações se baseavam em abstrações filosóficas e conceitos abstratos. 3. Estado positivo, onde o conhecimento passaria a ser baseado na observação científica e na experimentação. Assim, o positivismo via o progresso como um movimento racional e inevitável, no qual a ciência e a tecnologia conduziriam a humanidade a um futuro mais avançado e harmonioso. Essa ideia influenciou profundamente a mentalidade das elites republicanas no Brasil, que viam a modernização do país como um processo científico e técnico, capaz de superar o atraso econômico e social herdado do período colonial e imperial. A aplicação prática dessa visão. No Brasil, o positivismo inspirou projetos de modernização urbana, como as reformas sanitárias e de infraestrutura no Rio de Janeiro e em outras capitais. A construção de ferrovias, portos e sistemas de saneamento básico era vista como uma forma de civilizar o país e promover o progresso material. Na educação, essa visão de progresso se refletiu na ênfase em disciplinas como matemática, física, química e biologia, consideradas fundamentais para o desenvolvimento industrial e agrícola. Ao mesmo tempo, o ensino humanístico e filosófico foi desvalorizado, por ser considerado especulativo e sem utilidade prática para o progresso social. Críticas e limitações. Apesar de sua influência, o positivismo na educação foi criticado por sua visão tecnocrática e elitista, que excluía as camadas populares do acesso ao conhecimento. A educação positivista era voltada para a formação de uma elite intelectual e científica, que deveria conduzir a sociedade de cima para baixo, sem a participação ativa do povo. Além disso, a ênfase excessiva na ciência e na tecnologia muitas vezes desconsiderava aspectos éticos, culturais e subjetivos da experiência humana, o que gerou críticas de filósofos como Karl Marx e Max Weber, que argumentavam que o progresso social não poderia ser reduzido a um simples avanço técnico. Conclusão. O positivismo deixou um legado duradouro na educação e na concepção de progresso, especialmente no Brasil. Ele contribuiu para a modernização do sistema educacional, a valorização do ensino científico e a criação de instituições técnicas. No entanto, também impôs uma visão rígida e autoritária do progresso, que limitava a participação popular e negligenciava questões sociais e culturais. Esse legado ainda pode ser percebido em muitos aspectos do pensamento político e educacional brasileiro até hoje. O positivismo, concebido originalmente por Auguste Comte no século XIX, passou por transformações significativas ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças intelectuais e científicas dos séculos XX e XXI. Embora a filosofia positivista original tenha perdido força como um movimento unificado, suas ideias influenciaram profundamente diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a filosofia da ciência, a política e até mesmo a lógica formal. O positivismo clássico de Comte. O positivismo kantiano era uma filosofia que buscava substituir a metafísica e a religião pelo conhecimento científico, defendendo que a sociedade poderia ser organizada de forma racional com base nas leis da ciência. Comte acreditava que a humanidade passaria por três fases distintas de desenvolvimento intelectual:
o estado teológico, o estado metafísico e, por fim, o estado positivo, onde o conhecimento científico se tornaria a única forma legítima de compreender a realidade. No entanto, à medida que a ciência e a filosofia avançaram no final do século XIX e início do século XX, surgiram novas correntes que reinterpretaram o positivismo, adaptando as descobertas científicas e as críticas que a filosofia kantiana recebeu. O positivismo lógico, a versão do século XX. Uma das principais evoluções do positivismo foi o surgimento do positivismo lógico, desenvolvido pelo Círculo de Viena, um grupo de filósofos e cientistas europeus que incluía nomes como Rudolf Carnap, Moritz Schlick e Otto Neurath. Esse movimento, que surgiu na década de 1920, buscava aplicar o método científico não apenas às ciências naturais, mas também à própria filosofia. O positivismo lógico defendia que apenas proposições verificáveis empiricamente, ou aquelas que fossem logicamente dedutíveis, como as da matemática, poderiam ser consideradas significativas. Qualquer afirmação metafísica, religiosa ou ética que não pudesse ser comprovada empiricamente era vista como sem sentido ou como uma pseudoproposição. Esse movimento influenciou profundamente a filosofia da ciência e a lógica formal, além de contribuir para o desenvolvimento da linguagem formal e da epistemologia científica. No entanto, o positivismo lógico foi amplamente criticado por filósofos como Karl Popper, que argumentava que a ciência não se baseia apenas na verificação, mas também na falsificação, ou seja, na possibilidade de refutar teorias a partir de evidências contrárias. O positivismo jurídico. Outra vertente importante que surgiu no século XX foi o positivismo jurídico, associado a filósofos do direito como Hans Kelsen. Essa corrente aplicava os princípios positivistas à teoria do direito, defendendo que o sistema jurídico deve ser analisado de forma objetiva, sem recorrer a juízos morais ou a princípios metafísicos de justiça natural. Para Kelsen, o direito era um sistema de normas criadas pelo Estado, cuja validade derivava da autoridade formal das instituições e não de princípios éticos ou religiosos. Essa visão influenciou profundamente o direito moderno, especialmente nas áreas do direito constitucional e do direito internacional. O neopositivismo científico contemporâneo. Embora o positivismo lógico tenha perdido força nas décadas de 1950 e 1960, suas ideias foram retomadas e reformuladas por filósofos contemporâneos da ciência, como Karl Hempel e Ernest Nagel, que deram origem ao chamado neopositivismo. O neopositivismo contemporâneo abandona a rigidez do verificacionismo do Círculo de Viena, mas mantém a ideia de que o conhecimento científico deve ser baseado em evidências empíricas e em métodos rigorosos de análise lógica. Essa abordagem influenciou áreas como a filosofia da mente, a inteligência artificial e até a neurociência, o positivismo social e político atual. No campo das ciências sociais, o positivismo continua presente em metodologias quantitativas, como a sociologia empírica e a ciência política baseada em dados estatísticos. Pesquisadores que utilizam métodos de análise de dados, modelagem matemática e pesquisas de opinião pública seguem, em grande parte, a lógica positivista de buscar regularidades sociais e padrões de comportamento humano. Além disso, a ideia positivista de que o progresso social pode ser alcançado através da ciência e da tecnologia ainda influencia políticas públicas, especialmente em áreas como saúde pública, urbanismo e educação. Críticas e limitações no século XXI. Apesar de suas contribuições, o positivismo contemporâneo enfrenta críticas por sua visão reducionista da realidade humana. Filósofos como Jürgen Habermas, da Escola de Frankfurt, argumentam que o positivismo ignora aspectos subjetivos e culturais da experiência humana, tratando a sociedade como um mero objeto de estudo científico. Além disso, correntes pós-modernas, como o construtivismo social e o pós-estruturalismo, questionam a ideia de verdade objetiva, defendida pelo positivismo, sugerindo que o conhecimento é sempre influenciado por contextos históricos, políticos e culturais. Conclusão. O positivismo, embora tenha surgido como uma filosofia do século XIX, evoluiu e se fragmentou em diferentes correntes ao longo do tempo. Do positivismo lógico à sociologia empírica, passando pelo positivismo jurídico, suas ideias influenciaram profundamente a ciência, a filosofia e a política moderna. No entanto,
o positivismo contemporâneo precisou se adaptar às críticas do século XX e às novas perspectivas da filosofia da linguagem, da epistemologia e das ciências sociais. Hoje, ele sobrevive de forma diluída em metodologias científicas rigorosas e em abordagens tecnocráticas de política pública, mas já não carrega a mesma pretensão universalista e dogmática do positivismo original de Auguste Comte.